Caríssimos católicos, apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16:18. Jesus diz: edificarei a minha igreja no singular. Jesus não diz: edificarei as minhas igrejas no plural. Está claro que Jesus Cristo é o fundador da Igreja Católica, a única igreja verdadeira. O católico deve amar, deve defender a Igreja Católica, porque essa igreja é a igreja verdadeira, é a igreja fundada por Deus. O católico que não defende a Igreja Católica, o católico que não reza pela igreja, o católico que não trabalha para o crescimento da igreja, é um filho ingrato. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Muitas pessoas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca. Esses católicos que xingam o Papa, de antipapa e anticristo, têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. Muitos leigos, padres e bispos estão xingando o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Conferir Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia, grande heresia, chamada de indiferentismo religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem. Ensina São Pio X. O demônio tem fé
e está no inferno. Conferir carta de São Tiago 2,19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, o sal que perdeu o sabor, deve ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. Para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja, que vive dentro dela como defunto, não serve para nada. O Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 14, diz que esses católicos não se salvarão. O católico só de nome não se salvará. O católico não praticante não se salvará. O católico só de fachada não se salvará. O católico só de batismo não se salvará. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Salvador, e se aderiram ao demônio. São amigas íntimas de Satanás. Estimado católico, vamos refletir sobre a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, o túmulo vazio. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 8. Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o do relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: não temais, sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Ide já contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que ele vos precede na Galileia. Ali o vereis. Vede bem, eu vô-lo disse. Elas, partindo depressa do túmulo, com medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Conferir São Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 8. Conferir também Marcos 16, 1:8, Lucas 24, 1:8 e João 20, 1:2. Estimado católico, é domingo. Jesus Cristo ressuscitou. É domingo, é madrugada. O Senhor
nosso Deus ressuscitou. Santo Hipólito de Roma diz: é Páscoa, a Páscoa do Senhor, não figura, não história, não sombra, mas a verdadeira Páscoa do Senhor, ensina Santo Hipólito de Roma. Estimado católico, é domingo, ainda está escuro, o amigo Jesus não está mais no túmulo, mas ressuscitou. São João Henry Newman diz: ó Cristo ressuscitado, convosco também nós devemos ressuscitar, ensina São João Henry Newman. Prezado católico, é domingo, Jesus Cristo ressuscitou. É domingo, o dia está quase clareando. O Imaculado Cordeiro, Jesus Cristo, vive e triunfa. São Boaventura escreve: ó Jesus ressuscitado dos mortos, por divino poder, abristes para nós a eternidade e nos ensinastes os caminhos da vida, escreve São Boaventura. Caríssimo católico, é domingo, nosso Senhor ressuscitou. Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque não pode existir tristeza num coração que serve ao Senhor da vida. Luís da Ponte diz: ressuscite eu convosco. Estimado católico, no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 1 diz: após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. Em São Marcos 16, 1-2 diz também: passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol. E em São Lucas 24, 1-3 diz ainda: no primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram à tumba, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 1 diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Caríssimo católico, conforme os trechos citados, o sol ainda não havia nascido e as piedosas mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, já estavam a caminho do sepulcro, onde o corpo de nosso Senhor havia sido colocado. Elas levaram aromas para ungir o corpo de Jesus, Imaculado Cordeiro.
o bem-aventurado Charles de Foucault pergunta: aonde ides, ó Maria Madalena, em companhia das piedosas mulheres? Para onde ides com este passo apressado? Ides ao sepulcro, diz o bem-aventurado Charles de Foucault. Estimado católico, elas tinham seguido a Cristo durante a sua vida e não queriam deixá-lo agora que estava morto. Aprendamos dessas piedosas mulheres a amar a Jesus Cristo de todo o coração e não por interesse ou da boca para fora. A palavra de Deus não diz levantando bem cedo, mas sim vieram. Mateus 28:1, foram. Marcos 16:2, e vai. João 21. Prezado católico, será que essas piedosas mulheres conseguiram dormir naquela noite, de sábado para domingo? Será que o amor que ardia em seus corações por Cristo Jesus deixou que elas repousassem? No livro Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6 diz: pois o amor é forte, é como a morte, suas chamas são chamas de fogo. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Imitemos o exemplo dessas mulheres. Elas enfrentaram a escuridão para irem ao sepulcro do Senhor, com o coração ardendo de amor pela luz eterna. Não tiveram medo da escuridão, que nenhuma escuridão, isto é, perseguição, crítica ou zombaria, nos impeçam de caminharmos ao encontro de Cristo Jesus. A pessoa que ama de verdade a Jesus não recua diante dos obstáculos, das dificuldades e das adversidades. O Salmo 27, versículo 1 diz: Deus é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? Salmo 27, 1. Estimado católico, imitemos o exemplo dessas mulheres. As mulheres piedosas não temeram encontrar os judeus pelo caminho. O amor pelo doce Senhor as fortaleciam e assim não retrocederam, não recuaram, não tremeram de medo, mas caminharam com valentia e firmeza em direção ao sepulcro. No Salmo 27, versículo 3 diz: ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Salmo 27, versículo 3. Nós, católicos, não nos intimidemos diante das ameaças dos inimigos de nosso Senhor e do Santo Evangelho, mas caminhemos com a cabeça erguida e com o coração cheio de fortaleza ao encontro de Jesus Cristo,
nosso Deus e Salvador, que nos ama e deu a vida por nós. São Pedro Julião Eimarde ensina: eu ainda não o amava, e ele, isto é, Jesus, já me tinha amor. Escreve São Pedro Julião Eimarde. Prezado católico, imitemos o exemplo de fortaleza dessas mulheres, isto é, de Santa Maria Madalena, da outra Maria e de Salomé. Essas mulheres sabiam muito bem que a pedra que estava na porta do sepulcro era enorme e pesada. Mesmo assim continuaram a caminhar, porque o amor que reinava em seus corações superava todos os obstáculos, superava todas as dificuldades e ameaças. Estimado católico, quando surgirem obstáculos à nossa frente, pedras e mais pedras, críticas e mais críticas, perseguições e mais perseguições, zombarias e mais zombarias, não desanimemos nem recuemos, pelo contrário, lutemos corajosamente, confiando no Senhor, confiando em Jesus ressuscitado, que dá a vitória àquele que persevera até o fim. O Papa Leão XIII, na encíclica Sapientiae Christianae, número 19, diz: o cristão nasceu para a luta, e quanto mais encarniçada se apresenta, tanto mais segura há de ser a vitória com o auxílio de Deus, escreve o Papa Leão XIII. Estimado católico, as piedosas mulheres foram de madrugada, Marcos 16:2, ao túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, as piedosas mulheres foram de madrugada ao túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendamos dessas mulheres a buscar o Senhor desde cedo. Não iniciemos as nossas atividades sem antes rezar fervorosamente. No Salmo 5, versículo 4 diz: é a ti que eu suplico, Deus, de manhã ouves minha voz, de manhã eu te apresento minha causa e fico esperando. Salmo 5:4. Em São Mateus 28, 2:4 diz: e eis que houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o do relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. São Mateus 28, 2:4. Estimado católico, sobre o anjo, o seu aspecto era como o do relâmpago, e a sua roupa
alva como a neve. Era um sinal externo do prodígio divino que tinha tido lugar. Cristo tinha ressuscitado, o túmulo já estava vazio. O padre Francisco Fernandes Carvajal ensina: nada nos dizem os evangelistas sobre a hora e o modo como saiu Jesus do sepulcro. O mais provável é que Jesus já tivesse ressuscitado quando teve o tremor de terra, quando teve o terremoto. O corpo glorioso do Senhor teria atravessado a rocha como um raio de sol passa por um cristal. Os guardas encheram-se de medo, estavam tão aterrorizados, não era para menos, que ficaram como mortos, saíram fugindo precipitadamente para a cidade, ensina o padre Francisco Fernandes Carvajal. E São Leão Magno diz: Jesus se apressou a ressuscitar quanto antes, porque tinha pressa em consolar sua mãe e os discípulos. Esteve no sepulcro o tempo estritamente necessário para cumprir os 3 dias profetizados. Ressuscitou ao 3º dia, mas o antes que pôde, ao amanhecer, com o primeiro raio da aurora, quando ainda estava escuro, antecipando o amanhecer com a sua própria luz, escreve São Leão Magno no Sermão 71:2. Prezado católico, no Evangelho de São Mateus 28, 5 até o 8 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: não temais, sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia, ide já contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que ele vos precede na Galileia. Ali o vereis. Vede bem, eu vô-lo disse. Elas, partindo depressa do túmulo, com medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, 5 ao versículo 8. Prezado católico, a pedra pesada que estava na porta do túmulo não estava mais na porta. Está claro que nosso Senhor recompensa aquele que o busca com perseverança e confiança. No Salmo 26, versículo 14 diz: espera em Deus, sê firme, fortalece teu coração e espera em Deus. Salmo 26, versículo 14. Vencido o primeiro temor, as piedosas mulheres, a convite do anjo, entraram no túmulo. Vinde ver o lugar onde Jesus jazia.
Antes, o anjo lhes havia dito que o Senhor Jesus havia ressuscitado e o Imaculado Cordeiro vencera a morte. Ele não está aqui, pois ressuscitou como havia dito. Caríssimo católico, a felicidade que reinava no coração das piedosas mulheres deve reinar também no nosso coração. O Senhor da vida não está mais no túmulo escuro, mas ressuscitou. Saiamos nós do túmulo escuro do pecado e com a luz da graça santificante em nossa alma, sentiremos a verdadeira felicidade em servir a Cristo ressuscitado. Jesus Cristo não está mais deitado naquela pedra fria do sepulcro, mas ressuscitou. Deixemos a indiferença e a ingratidão, pedras frias de lado, e nos esforcemos para transformar o nosso coração numa fornalha ardente de amor a Jesus ressuscitado, nosso Deus eterno. O anjo disse às mulheres: ide já contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Elas, partindo depressa do túmulo, com medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Estimado católico, as piedosas mulheres, Santa Maria Madalena, a outra Maria e Salomé, ao ouvirem o que o anjo lhes dissera, saíram do sepulcro com os corações radiantes de alegria. Elas não esperaram mais nenhum minuto, mas partiram depressa, como diz a Bíblia, com grande alegria, partiram depressa, correram, felizes mulheres, ensina Santo Ambrósio. A elas foi confiado anunciarem ao universo a ressurreição de Jesus, e era justo, assim como no princípio do mundo a ruína começou pela mulher, assim também agora a salvação devia ser primeiramente anunciada pela mulher, a primeira no mal, a segunda no bem, escreve Santo Ambrósio. Estimado católico, imitemos o exemplo das santas mulheres. Se acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, por que vivermos dentro do túmulo do comodismo, da indiferença, da preguiça e da apatia? São José Maria Escrivá ensina: a nossa missão de cristãos é proclamar essa realeza de Jesus Cristo, anunciá-la com a nossa palavra e as nossas obras. O Senhor quer os seus em todas as encruzilhadas da terra. Estes cristãos devem, pois, levar Cristo a todos os ambientes em que as suas tarefas humanas se desenvolvem, à fábrica, ao laboratório, ao cultivo da terra, à oficina do artesão,
às ruas das grandes cidades e aos caminhos da montanha, escreve São José Maria Escrivá. Está claro que o católico que acredita verdadeiramente na ressurreição de Jesus descruza os braços, joga a preguiça na lata de lixo e trabalha para a glória de Deus e trabalha para Jesus ressuscitado. É uma contradição viver de braços cruzados na poltronice, na preguiça, diante de Jesus ressuscitado. Jesus saiu do sepulcro, nós católicos devemos sair do túmulo da preguiça e do comodismo. Estimado católico, imitemos o exemplo das santas mulheres. Se o Senhor Jesus, luz eterna, ressuscitou, descruzemos os braços e o proclamemos a todos que vivem nas trevas, como escreve São João Paulo II. São necessários arautos do Evangelho, peritos em humanidade, que conheçam a fundo o coração do homem de hoje, participem das suas alegrias e esperanças, das suas angústias e tristezas, e ao mesmo tempo sejam contemplativos, enamorados de Deus. Para isso são precisos novos santos. Devemos suplicar ao Senhor que aumente o espírito de santidade na Igreja e nos envie novos santos para evangelizar o mundo de hoje, ensina São João Paulo II. Estimado católico, Cristo ressuscitou, o sepulcro está vazio. O católico deve descruzar os braços, deixar o comodismo de lado e trabalhar com amor, com fervor, para Cristo ressuscitado. É uma vergonha o católico permanecer dentro do sepulcro da preguiça, ao invés de trabalhar para Jesus ressuscitado. Estimado católico, não nos acomodemos, mas corramos apressadamente com alegria ao encontro daqueles que vivem adormecidos no erro e dos católicos que estão soterrados na indiferença, na preguiça, no comodismo. O católico que vive na frieza, longe de Jesus, de braços cruzados, esse católico não acredita em Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio. É uma contradição monstruosa dizer ser seguidor de Cristo e viver adormecido no túmulo do pecado. Aquele católico que está em pecado mortal continua no túmulo escuro do pecado, não ressuscitou, não é Páscoa para ele. Ele não passou da morte para a vida, não passou do pecado para a graça, continua nas trevas, continua sendo amigo de Satanás, o rei das trevas. Estimado católico, o Senhor Jesus está vivo. Acorda,
tu que dormes no pecado, no comodismo, na preguiça. Caríssimo católico, refletimos um pouco sobre a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas do mundo. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou de escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo, após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física, não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela graça que recebemos no batismo. Quem morrer sem ela irá para o inferno. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico? Viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas? Não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 12.